Olá, vamos dar início a mais um programa, o Propósito da Fé. Nesse programa nós temos ministrado vários tipos de assuntos. Nós cuidamos de pessoas através da Palavra de Deus. Eu sou Altair Tolentino, eu treino pessoas através da Palavra, através da fé, onde nós observamos que as pessoas recebendo esta Palavra, elas se desenvolvem, crescem, cuida da sua casa, da sua família, dos seus negócios, coloca a sua vida em ação, os seus sonhos, os seus projetos. E esse programa, o Propósito da Fé, é exatamente para isso, para estimular você, para que você possa entender aquilo que Deus ele quer fazer na sua vida, para você avançar, crescer, desenvolver, construir a sua história. Eu sou casado, eu tenho 4 filhos, eu tenho 40 anos de casado, eu tenho 8 netos, e eu tenho uma vida em Deus, e ando pela fé, e tenho recebido da parte de Deus coisas maravilhosas. E eu quero compartilhar com você um pouco nessa aula. As nossas aulas são, cada dia, nós destacamos um tema, e hoje nós iremos falar um pouco sobre a justiça de Deus. É muito interessante quando nós olhamos para um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas, que tem poder nos céus e na terra, um Deus que é detalhista, que nos criou pela sua palavra, pela palavra do seu poder. Ele estabeleceu todas as coisas e sustenta todas as coisas. E essa aula eu quero falar um pouco da justiça de Deus. E essa aula nós vamos entender a real situação daqueles que receberam Jesus, daquelas pessoas que decidiram entregar suas vidas para Jesus e passaram a ter uma comunhão com Deus espiritualmente. Passou a viver a vida que Deus tem. Outrora eles eram pecadores, estavam afastados de Deus, distante de Deus, mas agora então eles são filhos de Deus, pois receberam essa justificação e através dessa justificação eles se tornaram justos e hoje eles são santos, inculpáveis, para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai. Eu quero falar dessas verdades que permeia aquelas pessoas que decidiram a andar com Deus, a andar com Jesus, porque agora quando o homem ele entra nessa posição, ele está numa posição ideal diante de Deus, nem mais, nem menos, ele está numa posição favorável, em plena confiança, ele pode ter plena confiança porque ele se torna um filho, e um filho ele pode estar diante do Pai, ele pode ter acesso ao Pai, ele pode ter comunhão com o Pai, ele pode conversar com o Pai. A verdade, o filho, ele pode passar a mão no rostinho do Pai, porque o que é do Pai, o filho também tem acesso. Então agora, nesta posição de recriado, eles estavam afastados, ele estava em pecado, então ele foi recriado e ele foi colocado em uma posição a qual jamais ele deveria ter saído, desde a criação de Deus. Quando Deus cria o homem, ele dá a ele uma posição estável, uma posição perfeita, e essa posição dava a ele uma condição de justo, e ele não poderia perder esta posição. Essa posição ele jamais poderia abrir mão. Mas nós conhecemos a história, o homem ele foi separado de Deus, o homem pecou, ele transgrediu uma ordem de Deus, mas a palavra vai dizer lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu gostaria que você pudesse pegar uma caneta, um papel, que você também pudesse fazer algumas considerações, que você pudesse depois falar conosco através das nossas redes sociais. Nós temos o nosso canal de YouTube, Altair Negócios. Temos também o nosso Instagram, Altair.Tolentino, e nós podemos conversar. Então o apóstolo Paulo ele vai trazer essa declaração dessa verdade, e está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, ele quem? Deus o fez o pecado por nós, para que nele quem? Jesus, fôssemos feito a justiça de Deus.
O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que Deus, ele pegou o seu Filho, Jesus Cristo, e se deu para o homem, se deu para a sua criação, para redimir, para tornar a sua criação justo. E nós podemos estar agora diante de Deus sem nenhum constrangimento. Passamos a ser a justiça de Deus através de Jesus Cristo. Imagine você que entregou a sua vida para Jesus, a posição a qual Jesus ele colocou você diante de Deus, e você pode estar diante dele, você pode desfrutar, ter uma comunhão, ter uma vida plena com o Criador. Que coisa maravilhosa! Veja bem, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a capacidade de nós podermos estar diante de Deus sem nenhum constrangimento, sem nenhuma culpa, sem nenhum medo, sem nenhum complexo de inferioridade ou condenação. Isso é a justiça de Deus. Quando nós recebemos a justificação, a justiça de Deus, nós ficamos livres de toda condenação. Já não há mais nenhuma condenação mais sobre aqueles que estão em Cristo, que não vivem mais segundo a carne, mas eles vivem agora segundo a vontade de Deus. Então nós podemos ter liberdade e podemos chamar Deus de Pai, Paizinho querido, Abba Pai. E viver como se o pecado nunca tivesse existido na nossa vida. Jesus, então, ele faz esse papel. Ele tira de nós toda condenação, ele leva sobre si toda condenação e ele nos justifica. Jesus, quando ele veio, ele fez duas coisas preciosas na nossa vida. A primeira coisa foi se identificar. Ele se identificou conosco. Ele se tornou homem, assumiu a sua forma de homem, a sua forma humana. Não pecou, mas através do sacrifício na cruz, ele assume a nossa posição. Nós estávamos mortos, nosso delito e pecado. Então Jesus vem, ele nos redime, ele assume a nossa posição, ele se identifica com o pecador e lá na cruz ele nos justifica. Ele assume a nossa posição, a morte que estava sobre nós vem sobre ele. E através da sua morte, da sua ressurreição, nós também morremos com ele, nós também ressuscitamos com ele. E através desta obra maravilhosa que ele faz lá na cruz do Calvário, sai de nós, das nossas vidas, toda condenação, todo o pecado que estava sobre nós, toda esta condenação. Jesus, então, ele assume sobre si e leva sobre si. Quer dizer, se ele levou, nós não somos mais pecadores. Tornamos, então, filhos de Deus. Isaías, no capítulo 43, no versículo 18, Isaías vai dizer, Deus falando ao povo de Israel: não vos lembrareis das coisas passadas, nem considerareis as coisas antigas. O que Deus está dizendo? O que passou na sua vida, Israel, eu não considero. Eu considero a partir de agora que você passa a andar comigo. E lá no versículo 43, no capítulo 43, no versículo 25, Deus diz para Israel: eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Olha que coisa maravilhosa. O que Deus está dizendo? Quando Jesus ele veio, ele redime o nosso pecado, Deus ele pega este pecado, essa condenação que estava sobre nós e lança no mar de esquecimento. Nem ele, mas ele lembra dos pecados. E muitas vezes, eu quero despertar você, nós passamos a viver essas condenações, aquilo que veio sobre nós. E a Bíblia está dizendo aqui que nós fomos justificados por Jesus. Então não há nenhuma condenação mais. Ele levou sobre si toda a nossa condenação. E a justificação que Deus fez através de Jesus foi um ato livre da graça de Deus. Foi da vontade de Deus. Realmente tem a ver conosco, porque tudo que Deus fez foi por nossas vidas. Mas não foi por mérito nosso. Foi um dom de Deus.
Foi algo que Deus deu de livre vontade através de Cristo, e Cristo ele nos redimiu, ele perdoou os nossos pecados, ele nos conectou de novo a Deus, e por isso os nossos pecados não são lembrados mais. Pertencia a nós, mas Jesus assume os nossos pecados. Então nós nos tornamos justos diante dos olhos de Deus. Deus, quando ele olha para um homem ou uma mulher que entrega a sua vida a Jesus, Deus os vê como justo. Não há nenhuma condenação, nada pode condenar esta pessoa, porque em Cristo foi imputado. O que é imputado? Considerado, ele nos considerou inocente. Em Cristo nós nos tornamos inocentes e os nossos pecados foram tirados da nossa vida. Então nós podemos ser participante plenamente da nova natureza em Deus, da nova natureza divina. Olha que obra maravilhosa! Quando nós entendemos esta verdade, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, né? São tantas circunstâncias que são quebradas, tantas maldições, tudo aquilo é lançado para trás. O apóstolo Paulo ele vai dizer lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 13, olha, esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu caminho, eu tenho um alvo, eu largo para trás aquilo que me condenou, aquilo que me aprisionou, e eu caminho porque existe um alvo, e eu vou caminhar. Olha para vocês verem como é interessante. A nossa justificação, a justiça que veio sobre nós, é uma condição instantânea. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, Jesus ele redime você do pecado, você se torna instantaneamente um crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você nasce de novo, você tem uma nova natureza e é mediante a fé. Você crê nesse sacrifício, você crê naquilo que a palavra diz, naquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Nós cremos nesta verdade, isso é fé. Você aplica sua fé, porque é a palavra de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É algo maravilhoso. E você precisa de entender a respeito sobre isso, de você receber a justiça de Deus. O apóstolo Paulo ele vai escrever lá em 1 Colossenses, no capítulo 13, até o versículo 14, ele vai dizer que Jesus ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estávamos caídos, perdidos, separados de Deus, vivendo as nossas debilidades do mundo, vivendo as nossas depressões do mundo. Jesus, então, ele vem, ele toma sobre si tudo isso e nos arranca instantaneamente do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Coisa automática. Antes sem Deus, agora com Deus, plenamente com Deus. No versículo 14, ele vai dizer, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Olha que coisa maravilhosa. Quando você decide entregar sua vida a Jesus, você não é mais um pecador. Jesus ele te redimiu da sua condenação. Você passa agora a ser um filho de Deus. E como filho de Deus, você tem acesso a tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus pode. É algo maravilhoso. Eu me recordo o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Instantaneamente eu não tive entendimento do que estava acontecendo. Mas na minha caminhada, após o dia, eu comecei a ver o que estava acontecendo comigo. Todo aquele fardo pesado, toda aquela condenação, assim como está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, onde Jesus disse assim, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quer dizer, Jesus ele vai nos aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo. Essa palavra jugo é ensino. O que é que Jesus estava dizendo? Tomai sobre vós o meu ensino, a minha palavra. Então encontrarei descanso para as vossas almas. É algo poderoso, porque
o ensino de Jesus é suave. É coisa que vem para poder nos mudar de nível, tirar a gente de uma depressão e colocar a gente em algo sólido, em algo poderoso. Olha o que João vai dizer no capítulo 3, no versículo 3. Jesus, quando ele foi ter com Nicodemos, então Jesus ele disse isso para Nicodemos. Nicodemos, Jesus respondeu e disse-lhe a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque se a pessoa não entender esta verdade, ainda que ele entregue a sua vida para Jesus, mas se ele não nascer com uma realidade de vida, entendendo isso de uma forma palpável, ele não vai desfrutar a vida de Deus. Ele não vai desfrutar as realidades que o reino de Deus propõe para que nós possamos viver uma vida abundante. É exatamente isso que Jesus ele veio nos propor. Ele assume a nossa condição de homem caído e nos dá uma vida abençoada, uma vida próspera. Então, quando o crente ele recebe a natureza de Deus, na verdade, ele recebe a vida de Deus, a própria vida que Deus tem, que é justa. Ou seja, ele se torna a justiça de Deus. Ele recebe a vida justa de Deus e por causa disso, então, ele se torna a justiça de Deus, pois o sangue de Jesus, ele nos redimiu. O sangue de Jesus, ele lavou a nossa vida, ele tirou todo o pecado e nós recebemos toda essa grandeza através da fé. Quando nós cremos nessa verdade, nós assumimos isso, né? No livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 8 em diante, ele vai dizer que a palavra está diante de ti, na tua boca e no teu coração. E se no teu coração você crê que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca você faz uma declaração para a salvação, crendo que Jesus ele fez todas as coisas para trazer você de volta a Deus, justo, sem nenhuma condenação. Eu acho maravilhoso quando a gente começa a entender essas verdades. Isso começa a tirar das nossas costas, né, o peso, aquela angústia, aquela tristeza de sabermos que nós somos filhos de Deus e não há nenhuma condenação sobre nós. Então veja bem, assim como Adão e Eva tinham comunhão com o seu Criador, tinha comunhão com Deus, hoje também nós temos a mesma comunhão. Através da oração, através da palavra, nós temos um acesso livre. Nós podemos falar com Deus face a face, todo momento, toda hora, clamarmos, orarmos, falar com Ele, ouvir Ele através da sua palavra. Porque Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, e ele vai dizer no versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, fomos justificados através de Cristo e hoje nós temos paz com Deus. O que mais a gente observa no dia a dia são pessoas que não têm paz, pessoas que correm atrás de coisas, né? Não tem uma vida, não tem paz, não tem alegria, vive atropelando o seu dia a dia, vive atropelando a sua vida. E quando olha para trás, está uma bagunça. E através do amor de Deus, através de Cristo, Cristo nos justifica e nos traz para Deus, nos conecta com Deus. Então nós podemos ter a paz que excede todo entendimento humano. Jesus, ele disse, lá no livro de João, no capítulo 14, ele diz assim, olha, deixo-vos a paz. A minha paz vos la dou, não como o mundo a dá. Aí Jesus vai dizer, olha, no mundo tereis aflições. Quer dizer, quando nós estamos ancorados em Jesus, nós temos a paz de Jesus. Nós temos a paz que excede todo entendimento humano. Mas quando nós ancoramos a nossa vida no mundo, nós estamos abertos para viver as depressões do mundo, né? Do sistema, porque o mundo é um sistema caótico, é um sistema onde eles querem
colocar no nosso coração que não existe um Criador, que não existe um Deus, que não existe o princípio da palavra de Deus, aonde os pilares da família, aonde os pilares da sociedade é estabelecido, onde a palavra de Deus é a verdade absoluta. E pela fé nós entendemos esta grandeza e nós andamos segundo esta palavra. Então, a justiça, ela nos dá a confiança de sabermos que nós podemos chegar a Deus, que nós podemos aproximar, estar diante do trono, sem nenhum constrangimento. E não há nada que possa impedir você estar diante do trono, porque a separação que existia, né, o véu que se separava, não existe mais. Hoje nós podemos ter um acesso direto a Deus, entrar direto no coração do Pai, falar com Ele, chorar com Ele, se alegrar com Ele, porque nós somos filhos amados. Então olha o que o livro dos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, vai dizer: achegamo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que o autor dos Hebreus está dizendo? Que nós podemos chegar diante do trono e ter confiança que aquilo que nós precisamos, aquilo que nós somos, nós podemos estar diante dele sem nenhum constrangimento, porque existe uma graça, um socorro, e na ocasião oportuna, esta palavra vai manifestar na nossa vida. O que eu quero dizer para você é que não existe barreira, não existe limite, não existe tempo. Às vezes nós falamos, é o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus é o tempo de nós estarmos preparados. Como é que nós estamos preparados? Crendo naquilo que a palavra diz. Esse é o tempo de Deus, porque toda a instrução ela é apta para nos ensinar, para nos adestrar. E quando você abre a palavra de Deus, é o próprio Deus falando com você. Então, quando você descortina ali a palavra, é Deus trazendo instruções para você. Então, o tempo de Deus é o seu tempo. O tempo de você preparar, o tempo de você começar a andar pelo aquilo que a palavra diz, o tempo de você viver as novidades de vida, é o tempo de você entender quem é você. Você é a justiça. E essa justiça, ela nos dá a capacidade de vivermos livres, sem nenhuma condenação. Você sabe que é uma pessoa livre? Uma pessoa que não há nenhuma condenação sobre ela? É aquela pessoa que você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, você pode andar para trás, você pode andar para frente, você pode levantar os seus braços, olhar para onde você quiser, porque nada te condena. Você é livre. Isso é a justiça de Deus nos capacitando. Não estou falando que você não vai ter problema, sim, né? O tempo que nós estamos inseridos em umas circunstâncias, sempre haverá circunstâncias para tratar. Mas em todas estas circunstâncias, nós temos a convicção no nosso coração que em Deus nós podemos todas as coisas. Porque Jesus, Ele já venceu todas as coisas. Ele já conquistou todas as coisas e entregou para mim e para você, para que nós possamos ter uma vida abundante. Independente daquilo que está acontecendo no meu interior, eu vou confessar as verdades que eu sou. Eu vou confessar as verdades que eu tenho. Eu não vou abrir mão nem um milímetro, nem para a esquerda, nem para a direita, daquilo que a palavra fez por mim, daquilo que Deus, através de Jesus Cristo, estabeleceu no meu interior. E quando nós olhamos, né, a vida do apóstolo Paulo, ele vai trazer um entendimento desta realidade, daquilo que nós falamos a respeito da justificação. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, até o versículo 18, nós vamos abrir o nosso entendimento. Ele vai dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, e não vai ser, ele é uma nova criatura. O que é uma nova criatura? É você nascer de novo, é você ser recriado novamente. Nós somos uma criatura afastada de Deus, mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos recriados onde? No Espírito.
Nós nascemos de novo. Então, quando nós entendemos isso, nós nos tornamos uma nova criatura. Aí Paulo vai dizer aqui que as coisas antigas já passaram. A sua vida do velho homem já passou. Você vai viver agora uma novidade de vida, algo novo. E eis que se fizeram novas, né? Aí Paulo ainda vai trazer uma instrução que o ministério, eis que se fizeram novas, e o ministério da reconciliação. Quer dizer, nós fomos recriados em Cristo e Deus ele nos deu o ministério da reconciliação. Primeiro nós fomos reconciliados com Deus e agora Deus ele traz sobre as nossas vidas esse ministério de reconciliação. A verdade, nós passamos a ser um ministro da palavra de Deus para reconciliar outros homens também a Deus. Olha que coisa maravilhosa! Quando nós começamos a formar esse caráter cristão dentro do nosso coração, esse entendimento, ele vai abrindo os olhos daquilo que nós somos, daquilo que nós fomos chamados para ser. Aí nós começamos a ver os propósitos de Deus sendo estabelecido, uma visão da parte de Deus sendo estabelecido. E quando nós começamos a entender esse ministério da reconciliação, de nós sermos uma nova criatura, aí nós começamos a entrar nos dons que Deus tem nas nossas vidas, os dons que Ele libera. Deus ele chamou um para isso, um para apóstolo, um para profeta, um para evangelista, um para mestre, um para pastor. Quer dizer, nós vamos sendo qualificados nesse ministério para reconciliar outros homens também a Deus, assim como nós fomos reconciliados. Olha o que o versículo 18 vai dizer. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha o 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Não foi imputada ao homem. Jesus ele assumiu sobre si. O homem passou livre quando ele entendeu que Jesus ele redimiu a nossa antiga criação, né? O nosso velho homem. Então a condição da morte espiritual do homem, o homem que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ele está separado, afastado, que foi causado pelo pecado que gerou lá no princípio, através da vida de Adão. E esse pecado, ele traz ao homem um senso de condenação. Isso é nítido. O homem que ainda não entendeu o Evangelho, o homem que ainda não entendeu a obra que Cristo fez na sua vida, ele vive com um senso de condenação, porque o homem ele tem sede de justiça. E quando ele não entende essa justiça, aquilo que Jesus fez por ele, né, a reconciliação, ele passa a viver esse senso de condenação, um complexo de inferioridade, e é tão grande que muitas vezes o homem até se torna covarde diante de Deus. Ele transfere as suas responsabilidades, ele lança em Deus as suas dificuldades, aquilo que é para ele assumir, para ele se tornar alguém, fazer algo, ele lança, né, diante de Deus. Então, o homem do pecado, ele vive uma depressão, ele não tem esperança. Às vezes você vê homens de sucesso financeiramente, mas são ao mesmo tempo homens caídos, homem que não tem uma estabilidade de vida, triste, angustiado, abatido, um casamento estruturado, né? Por quê? Porque ele não tem esse equilíbrio dessa verdade permeando o seu interior. Então, quando também nós olhamos para o homem nascido de novo, muitas vezes nós temos e vemos essas atitudes e essas reações, as mesmas reações de um homem que não foi regenerado, de um homem que não entregou a sua vida para Jesus, um homem que tem o complexo de inferioridade, o complexo de culpa, afastado de Deus. Mas é quando a gente olha para um homem que nasceu de novo, que entregou a sua vida a Jesus, que foi regenerado, que foi reconciliado com Deus, vive, né, a disponibilidade, a vida de Deus sobre a vida dele, às vezes nós
olhamos para esse homem, para esse novo homem, e esse homem ele não manifesta estas obras na vida dele. Ainda vive nos sentidos, nos sentimentos, como presidiário ainda do mundo, preso nas depressões do mundo ainda. Ainda que Jesus veio, restaurou, trouxe ele para Deus, mas a consciência dele não leva ele a entender que ele não é mais um pecador. Ele é agora um filho de Deus. E às vezes as pessoas têm até um senso de justiça própria, achando que não é merecedor. Não, eu sou um pecador e eu não mereço, porque ainda não entendeu a obra redentora daquilo que Deus fez através de Jesus. O homem foi criado como filho de Deus e o homem tem a própria imagem e a própria semelhança do Criador. Nós temos o DNA de Deus. Deus, ele quando nos criou, ele nos criou perfeito. Criou o homem perfeito, nada faltando, nada quebrado. O homem dava as respostas a qual Deus exigia, porque o homem foi criado no céu. Deus disse, olha, façamos o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre o quê? Sobre tudo aquilo que Deus criou, todas as coisas, os animais, as plantas, né? Os peixes, as aves, a flora, a fauna. Tudo foi domínio para o homem. O homem é que qualificou todos os animais, o homem é que qualificou todas as plantas. O homem tinha essa capacidade em Deus de poder administrar, porque o homem, ele era um parceiro de Deus. O Salmo 115, versículo 16, vai dizer que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Então, quando nós olhamos para o homem, a posição dele era uma posição de dominador, de possuidor. Ele tinha uma comunhão plena com o Criador e através da fé ele recebia de Deus as instruções e movia. E Deus fazia através do homem. Então Deus é espírito, o homem também era um espírito. Deus era justo, o homem também era justo. Deus era santo, o homem também era santo. O homem era perfeito em Deus, ele tinha um sincronismo perfeito em Deus. Esse é o plano original de Deus. Você precisa de entender que em Cristo, Deus ele devolveu esse plano original para que nós possamos estar na posição de justiça, alimentado eternamente pelo nosso Criador. Essa é a posição do homem. É uma posição de criação, é uma posição a qual o homem se tornou através da justificação em Cristo e é uma posição a qual o homem nunca poderá sair desta posição, porque foi essa posição que Deus criou o homem para ser. O Salmo 89, versículo 14, ele vai dizer: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Justiça. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus justo. Quando nós andamos em justiça e em santidade, a graça dele supre tudo em todos. Supre tudo aquilo que nós precisamos. Agora, quando nós não temos entendimento dessas verdades, quando nós não temos entendimento desse assunto da justiça de Deus, nos priva de viver uma vida a qual Deus idealizou para mim e para você. Deus ele tem um estilo de vida que Ele declarou sobre a vida dos teus filhos, que é uma vida abundante, que é uma vida sendo regada pelo seu amor. Romanos capítulo 5, versículo 5 vai dizer que Deus ele derramou do seu amor dentro do nosso coração. E quando nós entendemos desse amor, esse amor ele é suficiente para colocar você numa vida de vitória, andar vitória em vitória. Agora veja bem, quem não sabe quem é, também não sabe o que tem. Automaticamente também não sabe o que pode. Fica sendo conduzido pelos sentimentos
deste mundo. Quando nós apropriamos desta verdade, quem nós somos, o que nós temos, nós começamos a enxergar o futuro, começamos a enxergar os nossos sonhos, começamos a enxergar os nossos propósitos, as nossas tomadas de decisões, aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós podemos aplicar, a carreira a qual foi estabelecida em Cristo para nós corrermos. E aí você olha para trás depois e vai ver, assim como o apóstolo Paulo, ó, esquecendo de tudo que eu fiz, eu estou avançando, eu estou crescendo. Não existe barreira, porque o que habita em mim é maior do que uma enfermidade, é maior do que uma depressão, é maior do que uma quebradeira, é maior do que uma falta de oportunidade. Ele é maior. Ele te impulsiona a crescer, ele te impulsiona a avançar, porque nós sabemos quem nós somos quando nós estamos em Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Cristo nos redimiu. Cristo ele nos colocou assentado nas regiões celestiais, acima de principado, potestade, dominadores deste mundo. Nada pode tocar no ungido do Senhor. Nada. Deus é que nos justifica. Deus é que toma conta das nossas vidas. Ele é o nosso justificador. Eu quero encerrar essa parte. Essa aula nós vamos ministrar ela em duas partes. Fizemos a primeira parte. Embaixo do link você pode clicar que você vai ter a segunda parte. Vamos estar dando continuidade, sobre a justiça de Deus e você não pode perder. Você entra na próxima etapa, você vai entender mais palpável como Deus, ele, diante das eras, diante dos tempos, ele vem trabalhando com a humanidade, ele vem suprindo a humanidade, condicionando a humanidade a um ponto aonde que o homem, assim como Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que na plenitude dos tempos, Deus ele concluiu todo esse desejo do seu coração, todo esse projeto do seu coração. Ainda que o homem caiu em depressão, mas ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para poder trazer aquilo que Deus havia perdido. Eu quero continuar na segunda parte sobre essas verdades. Eu quero, diante disso, fazer uma oração com você. Se você pudesse fechar os teus olhos, pôr a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa aula estar orando pela vida dos meus amados irmãos, aquele que nos ouve. Deus, abre os olhos do entendimento, dá a eles, ó Deus, entendimento, qualifica eles, ó Deus, sobre a Tua palavra, aquilo que o Senhor fez através do Seu Filho, nos deu vida, vida abundante, e nós podemos, ó Deus, viver diante do Senhor sem nenhuma condenação, fomos justificados, fomos sarados, fomos curados, fomos libertos, e é nesta palavra, Pai, que nós queremos andar diante do Senhor. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento e que o Espírito de revelação, de conhecimento, possa continuar nos ensinando, nos guiando a toda a verdade. Obrigado pela vida dos meus ouvintes, dos meus irmãos, que o Senhor possa declarar um novo tempo, um tempo onde eles vão experimentar as boas e as perfeitas vontades do Senhor sobre a vida deles. Muito obrigado, em nome de Jesus. Querido, nós temos o nosso canal, você pode clicar aí embaixo, na setinha, clica, compartilha. Se isso faz sentido para você, indica para outra pessoa. Nós queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque esta palavra é para abençoar a vida daquele que precisa de receber uma porção da parte de Deus. Muito obrigado.